Muito bem, nós estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Florianópolis e além da transmissão pelo Dial 740 em AM, nós estamos com as mídias digitais à disposição dos nossos ouvintes. Aliás, na sala de mídias digitais da CBN está o companheiro Leandro Lessa. Movimentação neste momento pelas mídias, Leandro. Mário Mota, nós temos considerações dos ouvintes que estão participando através do Twitter da CBN Diário, @CBN Diário. Por exemplo, o Luciano falando sobre uma das questões que foram tratadas no primeiro bloco, falando sobre mobilidade, diz que isso passa pelo plano diretor. Você pode participar através do nosso Twitter, o @CBN Diário, a hashtag debate na CBN Diário. Lembrando que também há exibição em vídeo no Facebook da CBN Diário, facebook.com/CBN 740M. Todos os veículos do grupo estão fazendo esta cobertura do debate em Florianópolis. O Diário Catarinense, o Hora de Santa Catarina, a RBS TV e o G1 Santa Catarina. Mário. Muito bem. Bom, nesse bloco, novamente, os candidatos farão perguntas entre si, mas desta vez com temas determinados. Os assuntos serão sorteados de uma lista de 10 temas importantes que foram selecionados pela produção do programa e propostos aos candidatos. São estes os temas: projetos para a ligação continente-ilha, modelo de transporte coletivo, vagas em creche, futuro da CONCAP, queda da receita no município, déficit da previdência dos servidores, estrutura da rede básica de saúde, vocação econômica, definição e aprovação do plano diretor e o 10º tema, ligações às redes de esgoto. Cada tema será sorteado apenas uma vez e, assim como no primeiro bloco, cada candidato só pergunta e responde uma única vez. Os tempos são os mesmos: 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a tréplica, aliás, para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Então, eu tenho como primeiro candidato a perguntar, por sorteio neste segundo bloco, o candidato Jean Loureiro. Vou sortear aqui um tema. Há uma cumbuca de vidro, para quem não está sintonizando, não está no Facebook. E aqui está. O tema é definição e aprovação do plano diretor. Para quem o senhor faz uma pergunta sobre esse tema, candidato Jean Loureiro, por favor. Eu pergunto para o candidato Murilo Flores. Murilo Flores, 30 segundos para a pergunta. Sobre esse tema, por favor. Candidato Murilo, muitos dos conceitos do novo urbanismo, eles têm uma tendência a fazer parte do novo plano diretor, que já teve um grande número de audiências públicas, discussões, né? Na sua opinião, esses novos conceitos tendem a ser aplicados e, sendo eleito prefeito, vai defender a aprovação do plano diretor que já foi discutido com a comunidade? Eu considero que esse processo do plano diretor precisa ser revisto. Acho que não deve ser jogado fora todo o esforço que foi feito até hoje, muitas informações foram levantadas, mas o plano diretor ele não está refletindo um plano maior que seja o projeto de cidade. Qual é o projeto de cidade que queremos para Florianópolis? Para onde estamos indo? Na realidade, o que está sendo feito é uma coleta de um monte de informação pontuais, de interesses muito picados. A soma das partes não dá um todo. A gente precisa pensar qual é o todo de Florianópolis, saber para onde é que nós estamos indo, né? Fundamentalmente, falta de planejamento, falta de um debate mais bem construído. Os debates que a gente tem tido na cidade, eles são debates muito sectários. Ou eu estou a favor da economia, ou eu estou a favor do meio ambiente, ou eu estou a favor da modernidade, ou eu estou a favor das paisagens bucólicas. Florianópolis é uma cidade, é a melhor cidade do mundo, é a cidade dos nossos sonhos. Mas Florianópolis, para se afirmar como isso, Florianópolis precisa dar o espaço para tudo isso. Nós temos espaços como a Beira-Mar Norte, que é o moderno, o Jurerê, mas nós temos Santo Antônio, nós temos Armação, nós temos Pântano do Sul, nós temos uma diversidade numa única cidade fantástica, que nos torna único. O que nos falta é qual é o projeto para onde estamos indo.
O plano diretor precisa ser reconstruído, aproveitando o que foi feito, porém, levando a ele ser o instrumento de organização da cidade para esse futuro que queremos. Bom, a omissão por parte do chefe do Poder Executivo fez que muitas vezes o Judiciário e o Ministério Público passassem a ditar as regras de discussão e participação para ter a aprovação de um novo plano diretor, né? Hoje a gente vê que o formato das audiências realizadas foi questionado e teve a necessidade de se rediscutir. Nós não vamos ignorar qualquer discussão comunitária que aconteceu, porque ela é válida e importante, trouxe novas iniciativas e esse sentimento da população. Ele prevê que em 2035 nós vamos ter em torno de 800 mil moradores. Entretanto, a cidade vai crescer. Para isso tem que ter a definição de como crescer. E volta a defender a tese da multicentralidade, onde a pessoa mora, estuda, trabalha, tem área de lazer, diminui os deslocamentos, permite preservar mais as nossas encostas e as áreas de preservação permanente. Porque a cidade vai crescer de qualquer jeito. Temos que definir aonde crescer de forma planejada. Não há dúvida que a principal razão de nós estarmos vivendo essa situação de caos, né? E que leva a ter um caos na construção do plano diretor, como o candidato Jean Loureiro se referiu, vai e volta de Ministério Público, fundamentalmente está na ausência de lideranças na prefeitura, lideranças de modo geral, que conduzem esse processo. Florianópolis está a reboque de um crescimento descontrolado. Nós precisamos de lideranças que levem o processo a um fecho que é aquele dos nossos sonhos, aquele que queremos para o bem de Florianópolis. Então, acho, sem dúvida nenhuma, que se nós continuarmos com a omissão gritante, né, a ausência total da liderança política maior, que é o prefeito da cidade, não há dúvida que teremos um péssimo plano diretor e um péssimo futuro para a nossa cidade. Muito bem. O candidato Murilo Flores fará a segunda pergunta. Eu sorteio nesse momento o segundo tema a ser perguntado. Estrutura da rede básica de saúde. Para quem o senhor perguntará sobre esse tema? Eu pergunto para a candidata Ângela Amin. Por favor. Apesar de haver um conceito de que a saúde pública municipal tem um bom avanço, uma boa qualidade, circulando pela cidade nas últimas semanas, já na pré-campanha, nós temos ouvido muitas reclamações sobre falta de pessoal nos centros de saúde. Como é que você pretende enfrentar essa situação que vai e volta, na opinião das pessoas, prejudicando o cidadão? Eu entendo que a rede física do município de Florianópolis é uma boa rede. Ela tem, sem dúvida, uma rede que praticamente cobre o município de Florianópolis. Há necessidade de avaliação do corpo funcional, há necessidade de um plano muito claro de avaliação do corpo técnico, principalmente o processo de profissionalização, de atualização e, sem dúvida, de ter um processo muito claro de regulação. Isso foi captado em todas as reuniões que nós fizemos, fazer com que ele venha a ser valorizado e o processo de regulação venha a ser um processo efetivamente implantado. Eu entendo que há necessidade de isso ser comandado com muita eficiência para que o cidadão que se dirige a um posto de saúde e a partir do momento precisa de uma consulta ou de um tratamento especializado, ele venha a ser conduzido de maneira efetiva e essa resolutividade venha a ser garantida a esse cidadão. Esse é o grande desafio da cidade de Florianópolis. Quando eu fui prefeita durante os 8 anos, há 12 anos atrás, nós não éramos plena na área da saúde. Hoje, o município é plena na área da saúde e cabe a essa responsabilidade no município de Florianópolis. Nós vamos levar isso no capricho, aqueles índices de resolutividade que nós conseguimos com a redução da mortalidade infantil, buscando parceria com todas
as instâncias e as unidades de saúde do município de Florianópolis, buscando parceria, nós vamos buscar para que o cidadão tenha o respeito e, sem dúvida, a resolutividade no município de Florianópolis. Sem dúvida, nós temos uma estrutura bastante boa de centros de saúde para essa atuação básica em toda a nossa cidade. No entanto, é muito comum o cidadão chegar num centro de saúde e ter a ausência de médico. Às vezes só tem um médico, aquele médico está de licença médica, não tem atendimento. Isso precisa ser enfrentado, não é possível essa ausência lá na base. Foram construídos UPAs extremamente importantes. A UPA, só para se ter uma ideia, as UPAs retiraram 20 mil consultas de emergência somente no hospital infantil. Então, as UPAs são instrumentos muito importantes que desafogam os hospitais e dão celeridade no resultado, no atendimento rápido ao cidadão. Precisamos fazer uma UPA no leste, na Lagoa da Conceição, e fazer funcionar a UPA do continente. Nós entendemos que há necessidade de otimizar a rede existente. Construir unidade nova, prometer obra faraônica é de muita responsabilidade. Eu não farei porque entendo que os números da prefeitura mostram uma necessidade de responsabilidade. Nós vamos otimizar o que aí existe. Vamos fazer com que o cidadão de Florianópolis possa ter, na prefeita Ângela Amin, um compromisso de responsabilidade. Otimizar, fazer com que o atendimento venha a ser efetivo nas unidades que aí estão com resolutividade, fazer com que ele tenha, sem dúvida, o atendimento básico, com as especialidades que existem, a otimização da rede que está aí com efetividade, fazer com que o profissional venha ter efetivamente a capacidade de atendimento e com um planejamento de novas unidades com responsabilidade. Muito bem. Pelo Facebook você tem imagens do estúdio onde está acontecendo esse debate pela CBN Diário. Hashtag debate na CBN Diário pelo Twitter. A candidata Ângela Amin será a próxima a perguntar sobre modelo de transporte coletivo. Para quem a senhora pergunta? Vou perguntar para o candidato Elcio. Elcio, por favor. Eu sempre defendi, e assim planejei, o transporte coletivo do município de Florianópolis, visando o aglomerado urbano de Florianópolis, inclusive com a participação do DETER naquela oportunidade. E com um processo de muita irresponsabilidade, com a extinção da região metropolitana, isso não aconteceu. Por isso, a efetividade do transporte coletivo de Florianópolis não foi aperfeiçoado. Qual é o seu conceito de transporte coletivo do município de Florianópolis? Bom, primeiro é preciso caracterizar que o atual modelo de transporte coletivo de Florianópolis ele é extremamente deficiente. Primeiro que ele é caro da forma como foi construído. Por exemplo, há um grande custo de uso dos terminais que são privados, né? O próprio Tribunal de Contas do Estado já aponta que a Cotiza, que é a empresa que recebe pelos terminais, em 20 anos pode receber, em valores atualizados, 25 milhões de reais a mais do que deveria realmente receber. Então, é preciso rever esse contrato com a Cotiza. Além disso, é um modelo que não permite o que a gente chama de intermodalidade, ou seja, a relação de você poder usar o carro e depois o ônibus, a bicicleta, depois o ônibus, a moto, depois o ônibus, e muito menos intermodalidade com o sistema de um futuro transporte hidroviário. Os veículos não têm acessibilidade universal, e quando tem, eles são segregadores, ou seja, eles expõem aquelas pessoas com necessidades especiais a um sistema diferenciado de acesso ao veículo, quando isso poderia ser universal, sem constrangimento àquele que utiliza o transporte coletivo. E, além de tudo isso, talvez o mais grave, é que a Prefeitura Municipal hoje não tem uma estrutura administrativa que consiga sequer controlar o contrato feito no processo de concessão do transporte coletivo. Ou seja, aquilo que a contratante diz que a Prefeitura aceita por absoluta falta de capacidade administrativa.
Então, evidentemente que o modelo nosso de transporte coletivo vai contradizer essas eficiências e vai apontar para um sistema de transporte público eficiente, baseado num transporte de massa, em cala exclusiva, em que a pessoa seja convidada a usar o transporte coletivo, porque usar o transporte individual vai ser mais caro, vai ser menos eficiente. É assim que acreditamos. Eu gostaria de aqui reafirmar que o transporte público de Florianópolis foi planejado para usar todos os modais, sim. Tá? E nós vamos utilizar, como prefeito de Florianópolis, toda a energia possível para recuperar aquilo que não foi possível, porque a sua implantação foi no final do mandato, e hoje, claro, tem toda uma tecnologia mais moderna para que nós possamos fazer ainda melhor. Tudo que for possível, tudo que existir, nós buscaremos para fazer com que o cidadão de Florianópolis possa sentir orgulho para fazer do seu transporte coletivo a oportunidade de utilizá-lo e utilizá-lo com eficiência. Fazer com que ele possa chegar no terminal com a bicicleta, que tinham os bicicletários, com o seu carro e dali seguir para o seu destino com a segurança e chegar no seu destino final, que é o objetivo real de fazer com que o transporte coletivo de Florianópolis venha a ser a utilização adequada, que era o objetivo do nosso processo. Candidato Elson Pereira. De certa forma, eu fico muito contente, né, que hoje há um certo consenso entre os candidatos à Prefeitura de Florianópolis que o transporte coletivo é a verdadeira solução para a mobilidade urbana. Isso não era verdadeiro há uns anos atrás. Eu acho que, de certa forma, a sociedade civil, muitos especialistas contribuíram nesse debate e perceberam que investir dinheiro público em obras de infraestrutura que privilegiam o automóvel só traz mais engarrafamento, só onera mais todo esse sistema viário que nós temos em Florianópolis. Construir elevados é transferir um congestionamento de um ponto para um ponto mais adiante. O transporte coletivo é a solução, ele não é uma solução, ele é a solução para todas as cidades do mundo que resolveram seus problemas de mobilidade urbana, onerando, inclusive, o transporte público individual. Muito bem. O candidato Elson Pereira é o próximo a perguntar e, obrigatoriamente, será para a candidata Ângela Albino. E o tema, queda na receita do município. 30 segundos para a pergunta. Gostaria de externalizar, Ângela, a alegria de ter mais uma candidata que defende a conta do coral 100% pública. Isso é muito importante, defender aquele espaço. Eu acho que a pergunta aqui é muito simples, muito direta. Né? Como ser gestora de uma prefeitura com receitas em queda? Bom, nós vivemos um cenário que beira o dramático aqui em Florianópolis, né? Um déficit mensal e, portanto, acumulado um déficit anual que nos... Candidata, só um minuto, por gentileza. Vamos retomar o relógio, por gentileza. Agora sim, 2 minutos. Eu dizia que nós vivemos uma situação dramática aqui em Florianópolis, com déficit mensal de um processo histórico de irresponsabilidade de gestão, que não diz respeito a um gestor, mas de um processo histórico que cumulou com o momento de crise no Brasil, que também é uma crise mundial. Aqui no Brasil, em particular, agravada pela a crise política. Eu tenho convicção que o salto que nós precisamos dar é desenvolvimento econômico. Mas qual desenvolvimento econômico? Baseado na nossa vocação. E tenho convicção que a nossa vocação é a da economia criativa. Eu acredito que Florianópolis tem um potencial gigantesco de ser uma capital que se destaque pelo seu processo cultural. Nós aqui em Florianópolis temos experiências desamparadas pelo poder público, mas que são extraordinárias na capacidade que tem de expressar a nossa identidade cultural, mas também de movimentar a nossa cidade. Tenho convicção que nós precisamos valorizar a área de ciência e tecnologia, que, embora seja a maior arrecadação do município, hoje tem uma secretaria completamente esvaziada, que não passa de uma mesa com uma cadeira. Nós precisamos ter, de fato, uma política municipal para a área de ciência e tecnologia, pela capacidade que tem, de um lado, de gerar emprego e renda de boa qualidade, mas também não precisa ser de grande formação. Nós podemos pegar um jovem de periferia, em vulnerabilidade social,
e capacitar ele para atuar na área de ciência e tecnologia. E, por fim, a área de turismo também. Acredito que essas três se imbricam profundamente, mas na área de turismo, expressando o turismo, que é esse nosso tradicional, dessa beleza de cidade, mas de investir em outros turismos, que também o de negócio, obviamente, mas mesmo o turismo tradicional, ainda coisas que não dá para entender por que não fizemos, né? Nós temos um potencial de inverno em Florianópolis, concluindo, espetacular, como aqui ali no sul da ilha, vendo a observação das baleias, que é lindo essa época do ano e nós não aproveitamos ainda. Por favor. Então, não precisamos caracterizar aqui a queda de arrecadação, só a queda do ISS no município chega a uma diminuição de arrecadação na ordem de 40 milhões. Então, é preciso aqui apontar que medidas nós podemos combater essa queda da receita, que tem muito a ver com a crise econômica que o país passa. Nós temos uma dívida com a prefeitura, dos grandes devedores, que chega a mais de R$1 bilhão. Então, uma estrutura e uma vontade política que vai cobrar essa dívida vai resgatar muito da capacidade de investimento da prefeitura. Além disso, não é possível mais que nós tratemos a coisa pública de forma privada, né? E procuremos, através de cargos comissionados, da guarida, todas as alianças e todos os espaços políticos que nós queremos artificialmente. Então, sem cortar investimentos públicos para investimentos sociais, nós vamos diminuir fortemente o número de cargos comissionados e nós iremos, de certa forma, cortar consultorias e serviços caríssimos que a prefeitura poderia fazer. Ok. A tréplica, candidata Ângela Albino. Eu vou divergir, acho que é vender sonho, dizendo que nós temos uma dívida de R$1 bilhão. Parte disso é uma dívida podre. Eu participei da CPI da dívida quando eu era vereadora ainda, e parte disso gigantesco, uma dívida podre por inércia do poder público. Eu acredito que nós temos que apostar numa gestão inovadora, que barateie os processos. Nós temos muita coisa na prefeitura que é feita ainda de forma antirrepublicana e profundamente arcaica. E nós precisamos apostar em desenvolvimento econômico. Não vai ser só diminuindo a coisa pública. Ao contrário, eu acredito que nós temos que desenvolver, botar a cidade para se movimentar. Quando a gente diz, e já alguns candidatos mencionaram aqui, a cidade está parada, não está parada só do ponto de vista da mobilidade, está parada do ponto de vista de olhar para o futuro. O que nós estamos pensando para o futuro para desenvolver? Se tem a perspectiva de, em curto prazo, 1 milhão de pessoas, por que nós pensamos em várias dimensões disso, mas não de como vamos gerar emprego e renda para essa nova população que tendencialmente tem a ver com Florianópolis? Portanto, gestão inovadora e tecnologia. Candidata Ângela Albino, e a última a perguntar, obrigatoriamente, é o candidato que abriu o bloco, o candidato Jean Loureiro. E o tema é vagas em creches, candidata. 30 segundos para a pergunta. Jean, nós temos um déficit histórico na nossa cidade que é preciso reconhecer que nos últimos tempos tem criado novas possibilidades e tem diminuído. No entanto, pela característica de Florianópolis, de nós atrairmos pessoas da região e do país inteiro, permanece um vácuo gigantesco para as mulheres em particular, de vagas na creche. Digo mulheres que somos nós, que somos impedidas de trabalhar se a gente não consegue vagas em creche. Queria ouvir tua opinião e o teu plano sobre esse assunto. Bom, inicialmente quero cumprimentar o candidato Murilo, que defendeu aqui as unidades de pronto atendimento. Um projeto iniciado na administração que participei, que traz uma nova realidade a toda a comunidade do norte da ilha, com a UPA Norte, e a toda a comunidade do sul da ilha, salvando vidas e, obviamente, melhorando toda a estrutura de saúde do nosso estado. Em relação às creches, hoje nós temos um problema crônico, com a falta de vagas em creche, especialmente para as mães que têm seus filhos de 0 a 3 anos, onde a falta de vagas é ainda maior, e de 3 a 6 anos, que ainda persiste. Nós temos a necessidade de um investimento maciço. A educação de Florianópolis, no governo que participamos, investiu quase 31% do que arrecadava em educação. Teve uma redução considerável na atual administração, chegando ao índice de 28%, significa milhões a menos no investimento que é realizado. Hoje nós temos um investimento médio de aproximadamente 3 milhões para construir uma creche para 200 crianças.
Mas para manter isso, nós temos um investimento de mais de 1 milhão por ano, né? Tem um custo de aproximadamente 10 mil por ano por criança para se manter. Há de se ter uma qualidade ainda maior e buscar priorizar. Não se faz investimentos na educação infantil, evidentemente, sem ter recursos. Nós temos hoje em torno de 13 mil crianças em creche e, na verdade, tem que ter uma ampliação considerável desse trabalho. Para isso, qualificar o professor, dar melhor condição, ter melhor merenda e, na verdade, vai ter que ser uma prioridade de qualquer governo. Hoje teve um financiamento do BID, iniciado na administração anterior, que começa a se dar continuidade, só que vai se ter uma nova estrutura que vai permitir mais vagas e tem que se ter uma gestão fiscal para diminuir o custeio e permitir o pleno funcionamento dessas creches. 1 minuto, Ângela Obino. Eu acredito que nós temos uma dívida histórica aqui nessa cidade que foi agudizada no processo eleitoral de 2012. Se prometeu em todos os debates creche de verão. Para quem é mãe que está me ouvindo agora, né, que tem muitas mães aí ouvindo, sabe o que é. Eu sou mãe, praticamente criei meus filhos sozinha, sei o que é o período de férias, o que fazemos com nossos filhos. E não é possível que uma cidade com tanto potencial, uma cidade com todas as qualidades que todos nós amamos, ainda não resolveu esse drama. Estou pontuando aqui a questão da creche de verão, porque esse acúmulo que nós temos de demanda de creche vira, novamente, esse é um tema de processo histórico, né? Nós relegamos esse assunto ao longo do tempo, porque não diz respeito às mães e às crianças. Ter creche, inclusive, ajuda a combater a violência. A criança que está dentro da creche é a criança que não está sendo disputada pelo tráfico. A criança que está dentro da creche é a criança que tem condições de olhar e disputar o futuro. 1 minuto para a tréplica, candidato Jean Loureiro. Muito mais do que apenas discutir a creche, hoje as mães estão precisando de creche em período integral. No governo que nós participamos, nós dobramos o número de vagas em creche em período integral, passando de 31% para 68%. Muito mais do que ter uma gestão, um gestor eficiente na educação, nós precisamos de um prefeito que valorize a educação. Porque sem recurso não há gestor mais eficiente que possa concretizar essa mudança na educação. Nós contratamos mais de 1.600 novos servidores, onde na administração anterior contrataram 506, e o nosso papel, evidentemente, é continuar investindo nessa valorização do professor e as mães terem a certeza, obviamente, que muitas delas que querem trabalhar e não conseguem trabalhar porque não têm onde deixar seus filhos. Se prometeram 4 mil vagas e não cumpriram, o nosso papel vai ser de realidade, de permitir viabilizar o bom funcionamento das atuais e ampliar nas regiões que mais precisam de vagas em creche. Bom, assim nós encerramos o segundo bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. No próximo bloco, mais uma rodada de perguntas entre os candidatos, desta vez com temas livres. Nós já voltaremos.